Olá! Nesse vídeo vamos falar sobre potência elétrica. Para isso, conversaremos primeiramente sobre um tema que é a transformação da energia elétrica. O que ocorre? Determinados equipamentos, eles utilizam a energia elétrica para transformar em outros tipos de energia. Por exemplo, existem equipamentos que transformam a energia elétrica em energia térmica, por exemplo, um chuveiro, um aquecedor elétrico, ou outros equipamentos que transformam a energia elétrica em energia mecânica, por exemplo, para movimentar um motor. Outros equipamentos transformam a energia elétrica em energia luminosa, ou mesmo transformam a energia elétrica em energias sonoras. Enfim, a questão é que existem equipamentos que eles utilizam energia elétrica para algum tipo de transformação. Porém, todos esses equipamentos eles consomem energia elétrica. Eles utilizam essa energia em um intervalo de tempo para determinados fins. É uma taxa de energia, é uma quantidade de energia por unidade de tempo. Por exemplo, no sistema internacional seria uma quantidade de joules por segundo que cada um desses equipamentos eles consomem. Então, aqueles equipamentos que consomem mais, eles utilizam mais energia por segundo quando estão funcionando. Então, com isso, a gente vai introduzir o tema de potência elétrica, que é a quantidade de energia por unidade de tempo que esses aparelhos eles consomem. Então vamos antes lembrar do conceito de potência. Então o conceito de potência ele é mais amplo e ele está relacionado com a quantidade de energia em um intervalo de tempo. Então aqui, a potência é uma quantidade de energia por um intervalo de tempo, ou seja, a energia, a variação da energia dividido pelo tempo, pelo intervalo de tempo. Então, isso aqui pode ser a quantidade de energia que está sendo consumida por um intervalo de tempo, ou a energia que está sendo produzida em um intervalo de tempo, enfim. Então, potência, ele é definido dessa maneira, é uma taxa de energia, a quantidade de energia por segundo, por unidade de tempo. Qual é a unidade da potência no sistema internacional? Então, a unidade é energia no sistema internacional é dada em quê? É dado em joules. E o tempo no sistema internacional é dado em quê? Isso é dado em segundos. Então, a unidade de potência no sistema internacional é joules por segundo, ou seja, a quantidade de energia por segundo que está sendo consumida, que está sendo produzida. Porém, no sistema internacional, a unidade de potência ela é tão utilizada que existe uma unidade própria para a potência, que é o watt. Então, watt é a unidade de potência e ela equivale a joules por segundo. Essa unidade, esse nome watt, é em homenagem ao engenheiro britânico James Watt, que esse engenheiro britânico ele desenvolveu grandes aprimoramentos para a máquina a vapor, que com isso permitiu e fortaleceu o advento da Revolução Industrial. Bom, então, feita essa recapitulação de potência, então potência é dada em watts. Vocês já devem ter escutado, por exemplo, uma lâmpada. Essa lâmpada é de 9 watts. Esse equipamento é de 1000 watts. Ele está relacionado à potência, à quantidade de energia por unidade de tempo que ele consome. Então vamos agora falar sobre potência elétrica. Vamos pegar esse caso aqui,
que temos um circuito, uma bateria, né, com seus dois polos, positivo e negativo, e um condutor que conecta com o equipamento. Então aqui pode ser qualquer equipamento elétrico e fecha o circuito. Então esse equipamento ele vai utilizar essa energia, ele vai consumir essa energia. Esse equipamento pode ser uma televisão, pode ser um projetor de cinema, pode ser um microfone, pode ser qualquer outro equipamento elétrico, pode ser um relógio, enfim. Mas ele vai consumir uma quantidade de energia de joules por segundo. Cada um desses equipamentos. Então, essa é a potência que ele está, que ele consome, né? A quantidade de energia por segundo. Porém, com relação à potência elétrica, há uma outra forma de nós representarmos a potência, além dessa que é a variação da energia por tempo. Para isso, vamos recapitular o conceito de energia potencial elétrica. Vamos supor aqui essa pilha. Ó. Temos aqui uma pilha e com seus dois polos. Há uma voltagem, uma DDP, uma diferença de potencial, que é entre esses dois polos, que no caso é 1,5 volts. Então, essa voltagem, considerando que aqui é um referencial que a gente considera como sendo zero. Aqui, nesse ponto, ele vai ser 1,5 volts. Então, 1,5 volts é a diferença de potencial entre esses dois polos. Se colocarmos aqui como uma referência zero, aqui a voltagem vai ser 1,5 volts. A questão é, se eu conectar um fio aqui até o outro polo, uma carga que se deslocar, qual vai ser a variação da energia potencial elétrica? Dessa carga que sai desse polo até chegar nesse polo. Bom, vou fazer aqui só uma relação só para facilitar, que é com um caso mecânico, um caso físico que não tem a ver com o caso elétrico. É só para conseguir entender melhor a ideia. Seria como se essa bolinha fosse uma carga elétrica. E ela vai se deslocar de um ponto de... Né, aqui no caso ela tem energia potencial gravitacional e vai se deslocar um ponto de energia potencial gravitacional mais baixo. Com o caso elétrico é isso também. Nesse ponto ele tem uma energia potencial elétrica. Aqui é uma energia potencial gravitacional. Ao se deslocar para esse ponto, vai ter uma energia potencial elétrica mais baixa. Aqui vai ter uma energia potencial gravitacional mais baixa. Então podemos considerar que aqui é um referencial zero, nulo. A minha pergunta então é, qual é a energia potencial elétrica nesse ponto? A gente já viu esse conceito. E eu vou só recapitular aqui, que essa energia aqui é a carga vezes a voltagem. Então aqui é a energia em relação a esse ponto aqui. Ó. Esse ponto é zero. A energia que ele tem aqui é essa aqui, a carga vezes a voltagem. Então ele se deslocar daqui para cá é esse valor menos um valor considerado nulo. Porque essa voltagem é entre esses dois polos. Então qual é a variação de energia desse ponto até esse ponto aqui? Então a variação de energia é a própria carga vezes a voltagem. Então quanto que vai ser a potência elétrica? A potência elétrica vai ser a variação de energia. A variação de energia vai ser quem? A carga vezes a voltagem. Então aqui é essa que vai ser a variação de energia. Carga vezes a voltagem, que é a energia que ele tem nesse ponto. E aí vai, ao se deslocar, vai para um ponto de energia potencial zero. Então a variação é essa variação aqui. Então, ao se deslocar, essa energia vai ser liberada para o sistema. Então aqui no fio, se for só um fio, essa energia vai ser transformada em energia térmica, chamada efeito Joule. Ele vai aquecer o fio. Se tiver um equipamento, ele vai fornecer energia para o equipamento aqui. Ó. A carga, ao sair daqui e se deslocar para cá, ele vai fornecer energia para o sistema. Então, a princípio, a potência está isso aqui, ó, a carga
vezes a voltagem dividido pela variação do tempo. Agora tem uma questão, que é o seguinte. Aqui. Qual vai ser a potência elétrica utilizando essas informações aqui? Eu vou me expressar melhor. Você percebe que aqui tem, olha, a carga dividida por um intervalo de tempo, ou seja, essa carga dividido pelo intervalo de tempo para se deslocar. Isso aqui é o que? Nós já estudamos. A carga dividido pelo tempo. É a definição de corrente elétrica. Então, esse delta é só para falar uma variação de carga. Então, no caso aqui, é a carga que sai de um ponto em direção a outro. Então, temos o quê? Que carga dividido pelo tempo, pelo intervalo de tempo, é corrente elétrica. Ou seja, qual é a potência? A potência é corrente elétrica vezes voltagem. Então, potência elétrica ela pode ser representada dessa forma aqui, a energia dividido pelo tempo, ou pode ser representada como corrente elétrica vezes a voltagem. Essas duas fórmulas elas são equivalentes. Então, eu posso obter a potência elétrica simplesmente multiplicando a corrente que está passando no aparelho vezes a voltagem que está submetida a esse equipamento. Tudo bem? Então, nós utilizaremos essas duas equações para lidar com potência elétrica. Vamos falar mais um pouquinho sobre potência elétrica. Eu peguei 3 equipamentos e tirei foto atrás das informações, das especificações desse equipamento. Qual é o equipamento que tem maior potência? O que vocês acham? Entre esses 3 equipamentos aqui, qual é o que tem maior potência? Ou seja, qual é o que consome mais energia por segundo? Exatamente, é o forno elétrico. Porque o forno elétrico, a potência dele é 1.200 watts. Ou seja, ele consome 1.200 joules a cada segundo quando está ligado. Qual é o segundo equipamento que consome mais? É o umidificador. Por quê? Olha, ele consome 21 watts. Ou seja, ele consome 21 joules por segundo. E qual é o que consome menos? É esse equipamento aqui. E qual é a potência desse equipamento? Vocês estão vendo? Isso, ele não está aparecendo aqui de uma maneira clara, mas a informação está aqui. Por quê? Porque nós sabemos a voltagem que ele está trabalhando e a corrente elétrica. Olha só, sabemos que potência é a corrente vezes a voltagem. Então, qual é a potência desse equipamento? Nesse equipamento vai passar 1 ampere. Então, aqui 1 ampere. E qual é a voltagem? 5 volts. Então, a potência vai ser quanto? 5 watts. Então, esse equipamento aqui tem 5 watts, esse tem 21, esse tem 1.200 watts. Então, esse aqui de todos é o que tem menor consumo, é o que consome menos energia por segundo. Há outros exemplos de potência. Um chuveiro elétrico, em média, ele consome 3.500 watts. O micro-ondas, 1.200 watts. Um forno elétrico, em média, 1.000 watts. Um secador pequeno, 500 watts. Uma máquina de lavar, o secador pequeno, 600 watts. A máquina de lavar, 500 watts. E assim vai, o liquidificador 300 e vai até a lâmpada fluorescente, que é 11 watts, ou seja, 11 joules por segundo. Cada um desses equipamentos tem o seu consumo. Tudo bem? Então, até a próxima.